a grande maioria são pessoas que não leram a proposta. E eu gostaria de voltar para ela, porque é impressionante. A deputada Maria do Rosário repetiu agora que são 36 horas e que a Érica não errou a matemática. Se não se sabe quanto é 8 vezes 4, que conforme o texto e concordado pela deputada Maria do Rosário é 36, não é. Eu peço para vocês fazer a conta aí na calculadora se tiver dificuldade. 8 vezes 4 é 32. 4 dias, 8 horas, 8 vezes 4 é 32. Quem não consegue fazer uma conta básica como essa, como que consegue fazer o cálculo econômico das consequências na economia, para o trabalhador, para o empreendedorismo, para o futuro do país? É óbvio que não consegue. É óbvio que não consegue. E eu fico abismado, porque dinheiro muito menos se sabe de onde vai vir, porque a conta é simples, as pessoas vão trabalhar 30% a menos. Apesar da proposta não dizer, alguns acham que vai ser ganhando a mesma coisa. Digamos que se ganhando a mesma coisa, qual vai ser o resultado? O empresário que vai ter que pagar a mais para o funcionário, correto? Porque ele vai estar trabalhando menos e ganhando mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai repassar para os produtos ou serviços o custo aumentado. E passando para os produtos e serviços, muitos deles básicos, quem paga são os mesmos trabalhadores que os proponentes dessa ideia maluca juram que vão defender. Uma outra consequência que nós vamos ter é, de novo, o trabalho na informalidade. É óbvio, sempre quando se burocratiza, se regulamenta, se restringe o direito, você tem informalidade. Para ter mais formalidade, precisa facilitar a contratação, facilitar o direito do trabalhador de escolha e não o contrário. Terceira consequência ruim, quando se aumenta as regras, as exigências e os custos por uma exigência de um político, nós temos alternativas novas. Por exemplo, mais investimento em máquinas. A partir do momento que o empresário, por exemplo, ver que não vale mais a pena contratar alguém para espremer o suco de laranja, ele vai comprar uma máquina que espreme logicamente. E isso é em todos os negócios. Qual é o resultado disso? É desemprego. É desemprego, sem ser algo sustentável. Então, não existe mágica, não existe. E a questão da ofensa, eu realmente me abismei com a posição da deputada Maria do Rosário, e eu realmente acho que ela trabalha muito. Eu estou aqui com ela há 6 anos, é uma das deputadas que mais trabalha. E como ela não se ofende dizendo que alguém tem que trabalhar menos, eu fico aqui a sugestão para ela. Por favor, trabalhe menos, deputada Maria do Rosário. Para nós, para mim, seria ótimo. Para mim, seria ótimo. E já que você não se ofende com isso, está aqui a minha sugestão. Trabalhe só um dia por semana ou 2 vezes por semana, que para o Brasil, com certeza, seria excelente. Sinceramente, Gilson, eu te respeito demais para sequer responder isso, né? Porque, afinal, eu realmente trabalho muito. Mas o meu trabalho é diferenciado. Eu sou eleita para esse trabalho. Eu não tenho uma carga horária. A minha carga horária é todos os dias, porque eu tenho que estar disponível ao povo brasileiro e às causas que me trouxeram até aqui todos os dias. Eu não sou remunerada para trabalhar uma carga horária X ou Y. Eu trabalho todos os dias, todos os 7, se for necessário, em determinados momentos, porque isto é diferente. O exercício do mandato não se equipara a outras funções. Agora, o trabalhador que está numa fábrica, a trabalhadora que está no comércio, alguém que está no sistema de saúde sobrecarregado, que opera uma máquina, que cuida de pessoas, sobrecarregado. Este precisa ter jornada de trabalho. Eu sei que o senhor é contra qualquer jornada de trabalho. O senhor, na verdade, se posiciona do lado daqueles que querem aquela superexploração de não ter sequer jornada de trabalho dos primórdios do capitalismo, de até crianças na ponta das fábricas, na beira das máquinas. Essa é a linha desregulamentadora
dos libertarianos e dos que se filiam a uma dimensão ultra neoliberal e destrutiva da presença das responsabilidades do Estado. Eu conheço filosoficamente a sua perspectiva, mas é importante ter regra justamente porque este trabalhador, ele opta por um caminho profissional ou ele é levado para uma profissão, mas ele tem que ser protegido da exploração, porque ele não está fazendo aquilo de forma exclusivamente pelo seu por ser escolhido para aquilo. Ele precisa ter outras atividades que lhe sejam de lazer, de esporte, que sejam prazerosas também, que sejam culturais, para complementar aquela formação. Eu tenho a sorte, tem que separar as funções. Quem faz aquilo para o qual foi escolhido, mas tem a oportunidade de fazer isso, tem um grande privilégio nesse sentido, que é aquilo que o senhor exerce aqui e que eu exerço aqui. Para mim não precisa de trabalho, mas para quem é empregada doméstica tem que ter. E aí eu discordo do senhor que quando se aumenta a regra, diminui a formalidade. Só se o senhor está dizendo que o empregador quer burlar a lei. Porque cá para nós, isso não pode ser dito. Eu não posso acreditar que o empregador quer ter uma empregada doméstica burlando a lei. Que o empregador quer ter servidores burlando a lei. Não é possível. As pessoas têm que ser dignas. E aquela pessoa que trabalha na sua casa, na minha casa, em qualquer casa, ela não pode ser vista ainda como um resquício da escravização humana. Do contrário, é a escravização humana, que este país tem laços muito graves, que nós não podemos, nem de forma velada, sustentar. Agora, o avanço tecnológico tem que servir como forma de valorização das condições de trabalho, e se nós não tivermos, concluo dizendo, se nós não tivermos uma jornada de trabalho menor, nós teremos simplesmente a demissão das pessoas por conta do avanço tecnológico. Porque ao avanço tecnológico no Reino Unido, na Alemanha, em uma série de países, está correspondendo a substituição pela redução da jornada de trabalho para manter o nível de empregabilidade. Rapidinho, deputado, só para ver se eu entendi bem, antes de passar a palavra ali para o deputado Gilson, a senhora considera a escala 6x1 resquício ainda do período da escravidão, ou não é exatamente isso que a senhora fez referência? Não é exatamente isso, porque a 6x1 é uma jornada. Isso. É uma jornada ruim, que precisa ser modificada, mas é uma jornada. O que eu considero um resquício da escravidão é o discurso do deputado Gilson, onde ele sustenta, por exemplo, que ter regras iguais para a empregada doméstica que os demais trabalhadores têm, significa a possibilidade das pessoas que são empregadoras não registrarem na carteira, o que é, para mim, resquício da escravidão, ter um trabalhador doméstico sem direitos trabalhistas.